Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco. Pega comigo a sua Bíblia. Aproveita que você está de pé ainda, né? Aproveita que você está de pé. Abra a sua Bíblia lá em Josué capítulo 24. Hoje é o culto da família. Glória a Deus. E nós queremos ministrar, para compartilhar com os irmãos alguma coisa que está no nosso coração. Glória a Deus. Josué capítulo 24. Quem achou vai dizendo glória a Deus, aleluia. Se achou pode glorificar, meu irmão, em nome de Jesus. Está na Bíblia, Josué 24. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Não sei se as crianças estão, é isso? Adolescentes, crianças de até que idade? Até 11, 10, 11, 12, até 12 anos. Os pais aí podem liberar seu filho. Temos a sala para eles. Glória a Deus. Amém? Diz assim na palavra de Deus: agora pois, temei ao Senhor, versículo 14, 24:14 de Josué. Agora pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais: se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu, minha casa, serviremos ao Senhor. Aleluia. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos outros deuses. Amém? Pode tomar o seu lugar, por gentileza. Eu não quero me demorar, eu quero ser o mais breve possível dentro desta palavra. Só justificando aqui, alguns irmãos estão tendo dificuldades, né? Tiveram dificuldade até de sair de casa. Até o pastor Alberto me mandou uma mensagem agora. Diz que acho que está preso ali na Rui Barbosa. Diz que não está passando carro, não está passando nada, né? O Diego e o Diogo passaram lá também, né? Não está passando nada lá, está complicado. Foi muita chuva essa noite, né? Graças a Deus pela chuva, precisamos, né? O nosso Ceará precisa de água, precisa de chuva. Mas foi muita água essa noite e algumas pessoas tiveram algum transtorno. Hoje de manhã foi difícil até de sair do bairro lá. Lá tem alguns canais, uns riozinhos que passam por lá. Estava tudo transbordado, tudo, né? Transbordou, a água passando por cima do asfalto. Quase que eu não consegui vir de manhã para a igreja também. Estava ilhado lá no Passaré. Estava ilhado lá, mas graças a Deus deu certo, aleluia, estamos aqui hoje. Amém, igreja? Glória a Deus. Irmãos, eu queria assim trazer um pouquinho de história de Israel para vocês nessa noite. Um pouquinho de história, né? Um pouquinho da história de Israel, melhor dizendo aqui. Falando a respeito de Josué. Olha aqui para mim um instante, me dá aí 10, 15 minutos, a tua atenção máxima, que eu sei que o Espírito Santo quer falar com você nessa noite, ele tem algo forte ao teu coração, amém? Amém? Graças a Deus. Josué foi o homem que sucedeu Moisés, e se você for olhar na história de Israel, Josué não tinha parentesco algum com Moisés, e é normal, né? Na questão de sucessão ou sucessões, geralmente os filhos sucedem os seus pais, geralmente, mas isso não é regra diante de Deus. Deus não trabalha dessa forma. Tanto é que nós encontramos Josué, que sucede Moisés, mas ele não tinha nenhum vínculo de parentesco com Moisés. Simplesmente a palavra de Deus diz que Josué era um moço, né?
e ele sempre estava muito próximo a Moisés, e principalmente na tenda da congregação, e principalmente quando Deus vinha, né, e falava com Moisés, a nuvem de glória, a glória do Senhor descia sobre a tenda da congregação, e Moisés diante da arca do Senhor falava com Deus. E a palavra de Deus diz que Josué sempre estava ali pelo lado de fora e não se apartava da tenda. Amém? 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 Glória a Deus, aleluia, né? Ainda bem que você... Quem está aqui, diga amém. Quem já está na segunda-feira de manhã, hein? Diga amém. Tem gente que já está segunda-feira de manhã, já está lá, meu Deus do céu, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver, eu tenho que ir no dentista, eu tenho que... Ei, volta no tempo aí, chega no domingo à noite, mais precisamente aí às 6:50 da noite, volta para esse horário aqui, né, que Deus quer falar comigo e contigo nessa noite, aleluia. Então não houve uma sucessão. Se você for olhar a história de Moisés, você sabe o nome dos filhos de Moisés? O silêncio agora pairou no ar, né? Quem sabe os nomes dos filhos de Moisés? O grande Moisés, o chamado de Deus, o escolhido do Senhor, aquele que falava com Deus face a face. Ei, presta atenção, você sabia que Moisés foi um grande líder e um péssimo pai? Um grande líder, homem de Deus, servia a Deus, um dos poucos que falava com Deus. A palavra de Deus diz que ele falava com Deus face a face. Ele falava com Deus, ele entrava, né, na presença de Deus, falava com Deus. Em muitas ocasiões você encontra Moisés falando com Deus. A primeira vez que Deus fala com Moisés foi lá com a sarça ardente. Moisés era pastor de cabras, né, cuidava das cabras do sogro dele, Jetro. E a palavra de Deus diz que um dia Deus aparece para Moisés no fogo, na sarça que ardia e não consumia. E a palavra de Deus diz que então Deus chama Moisés para falar com ele e diz: Moisés, descalça os teus pés, tira a sandália dos teus pés. Tira. Sabe o que significa a expressão tirar as sandálias dos pés? Corte seus vínculos. Corte seus vínculos. Rompa, né, seu vínculo com o passado. Tira. E Moisés então entrou na presença de Deus para falar com Deus, e Deus falou com Moisés. E nós vemos outras situações, Deus falando com Moisés no monte, né? No monte Sinai, quando Deus coloca Moisés na fenda de uma rocha, que Moisés queria muito ver a face de Deus, olhar Deus como Deus verdadeiramente era. E Deus coloca então Moisés na fenda de uma rocha e diz: Moisés, eu vou passar por você, você não vai me ver no meu rosto, mas você vai ver a minha glória. E quando Deus passa, Moisés então contempla Deus passando ali, e ele contempla as costas de Deus. E a palavra de Deus diz que a intimidade que ele tinha com Moisés era tão grande, né, que ao descer do monte, vocês conhecem a história, o rosto de Moisés brilhava. Amém, igreja? Moisés era um excelente líder, né? Moisés aprendeu a liderar, Moisés foi forjado, Moisés foi treinado, foi preparado para arrancar uma nação inteira, mais de 2 milhões de judeus, né, do povo de Israel, das terras do Egito. Deus usou, já pensou, né? Ele conseguiu fazer isso, né? Lógico, né? Deus ia direcionando ele, mas Deus preparou ele para isso. Então Deus tinha um propósito com Moisés desde o berço. Quando Deus tem um propósito com alguém, Ele começa a preparar esse alguém lá do berço, né? Enquanto o faraó queria e quis matar todos os meninos, né? Deus deu livramento a Moisés, e Moisés não entrou naquela matança. Deus livrou Moisés e coloca Moisés na casa de faraó, e preparou Moisés para ser um grande líder. E para ele ser um grande líder, ele tinha que ser treinado para isso. Então Moisés foi preparado para liderar, Moisés foi preparado inclusive para governar, mas Moisés não foi preparado para ser pai. Verdade, não foi preparado para ser pai.
Tanto é que ele não foi preparado para ser pai, que a palavra de Deus diz que quando Moisés ele sai da casa do sogro dele, de Jetro, e está voltando para o Egito, porque Deus mandou que ele voltasse para libertar o povo, para libertar a nação de Israel. A palavra de Deus diz que no meio do caminho Deus queria matar Moisés. Está na Bíblia isso, pode procurar que está lá. Deus foi para matar Moisés. Sabe por quê? Porque Moisés não havia circuncidado seus filhos. Então Moisés não era um bom pai, porque o bom pai, ele se preocupa com o que os filhos serão, com o que os filhos vão ser. Com ele, um bom pai, ele se preocupa em formar o seu filho para ser alguma coisa um dia na vida. Esse é o bom pai. Ele orienta, ele caminha, ele dá direção, ele dá destino aos seus filhos. E Moisés não havia preparado os filhos, ele não havia nem circuncidado os próprios filhos. E a palavra de Deus diz que Deus veio para matar Moisés. E Quetura, né? Quetura era a esposa de Moisés, a gente ouve falar pouco dela, mas a palavra de Deus diz que ela foi quem teve que circuncidar os meninos. E disse para Moisés: Moisés, você é um homem sanguinário. Ou em outras palavras, Moisés, você quase matou os seus filhos e você quase morreu por um descuido. Sabe, meu irmão, não descuide do propósito, não descuide dos teus filhos, não descuide daquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Cuida deles. Depois nós encontramos então, né, como eu estava falando de Josué. Josué também foi um grande líder, mas nós não ouvimos falar dos filhos de Josué. Os filhos de Josué não sucederam Josué na liderança da nação de Israel. Mas Josué se preocupou com algo, né? Lá no final da vida dele, já na velhice, perto da morte, né? Josué falou, né, nesse versículo que nós acabamos de ler, né? Ele disse para o povo: ei, vocês precisam definir, vocês precisam tomar uma posição, vocês precisam escolher o que vocês querem para a vida de vocês, para o futuro de vocês, para o futuro das famílias de vocês. E ele disse: então hoje vocês escolham entre Deus, o nosso Deus, e vocês escolham entre os deuses do Egito e os deuses dessa terra, e vocês escolham a quem vocês vão servir. E Josué disse: mas eu quero que fique bem claro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui nós encontramos um lado contrário, né, de liderança, que era a liderança de Moisés. Moisés focou na liderança do povo e descuidou dos filhos. Josué, por sua vez, ele fez o contrário. Ele preferiu cuidar dos filhos e abriu mão de um governo. Meu irmão, uma coisa mais importante, mais maravilhosa que existe é a sua casa, é a sua família, os seus filhos, a sua herança, ou os seus herdeiros. Porque a palavra de Deus diz que os nossos filhos são herança do Senhor para nós. É a nossa herança. É a nossa herança. É aquilo que vai dar continuidade, né, nas gerações que virão após nós, cada um de nós. E Josué então ele falou assim: olha, eu não sei, se vocês não quiserem, se a nação não quiser, se este povo que saiu lá do Egito não estiver interessado em Deus, eu quero que vocês saibam de uma coisa: eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. E Josué então agora ele entendeu que ele tinha que cuidar era da casa dele, ele tinha que cuidar era da família dele, dos filhos dele. Amém, igreja? E na história, né, paralela à de Josué, havia a história de um outro homem chamado Caleb. Vocês devem conhecer, estou falando de história nessa noite, um pouco da história da nação de Israel, como ela foi constituída, como ela foi formada. A palavra de Deus diz que após a morte de Moisés, e agora Josué estava no comando da nação, era ele que recebia toda a orientação de Deus, e estava conduzindo o povo para que entrasse na terra de Canaã. E depois que eles entraram na terra de Canaã, a palavra de Deus diz que Josué dominou toda a terra de Canaã. E um certo dia então chegou Caleb para Josué e disse, está lá no capítulo 14 de Josué. Caleb chegou para Josué e disse assim: Josué, lembra, há 45 anos atrás, lembra que Moisés,
Ele nos prometeu que nós herdaríamos essa terra, e Ele nos prometeu que entregaria a todos os filhos de Israel parte da terra. Josué falou assim: sim, eu me lembro. Ele disse: pois agora eu estou reivindicando a promessa que Moisés fez para nós, e eu estou reivindicando hoje este monte. Era o Monte Hermon. Eu estou reivindicando esta região. Era um lugar alto, os lugares mais altos, onde ficava muito próximo de Jerusalém. E Caleb falou assim: eu quero estas terras. E naquelas terras, a palavra de Deus diz que habitavam os Anaquins, os filhos de Anak, que eram os homens de elevada estatura. Eram homens que tinham a altura aproximadamente, de 3, 4 metros de altura. Pode pesquisar isso aí é fato, comprovado, inclusive cientificamente. Homens encontrados, ou pelo menos restos mortais de homens que tinham essa estatura. Caleb poderia ter escolhido um lugar mais fácil, mas ele preferiu um lugar mais difícil. Por que o lugar mais difícil? Porque ele sabia que ali, onde estavam os gigantes, era o melhor lugar que existia de toda aquela terra. Ei, vou dizer uma coisa para você. Caleb, ele era um homem muito arrojado. Caleb era um homem muito forte. Ele disse para Josué: Josué, lembra quando nós tínhamos 40 anos? Nós estávamos no nosso vigor, da nossa força física. Lembra, Josué? Ele diz: eu lembro. Pois é, Josué, a minha força e a força do meu braço ainda é a mesma de quando eu tinha 40 anos. Caleb, quando falou isso com Josué, ele tinha 85 anos. Você sabe o que é um homem de 85 anos ainda ter a mesma força no braço? Do vigor da sua juventude, da força do braço? Ele disse para Josué: Josué, eu ainda consigo segurar uma espada. Josué, eu ainda consigo entrar e ir, eu consigo ainda entrar na batalha, e eu consigo sair da batalha. A força ainda é a mesma, a vontade ainda é a mesma. Quando Caleb estava falando com Josué, ele estava dizendo assim: a minha vontade, o desejo que eu tenho, o sonho que eu tenho dessa terra ainda é o mesmo. Ele não desistiu, ele não se apagou, ninguém matou, ninguém destruiu. 40 anos peregrinando no deserto não fez com que os meus sonhos morressem. Você está me entendendo, igreja? Você está me entendendo? E Caleb preparou a sua casa, Caleb preparou os seus filhos para entrarem na terra e conquistarem a terra. Ei, qual é a preparação que você está dando para os seus filhos, pai e mãe? Que tipo de preparação você está dando? Que tipo de exemplo você está dando? Que tipo? O que teus filhos estão aprendendo com você? O que teus filhos vão herdar de você? Vão herdar uma casa? Vão herdar um carro? O que teus filhos vão herdar? Vão herdar um objeto de família, uma joia? O que eles vão herdar? O que? Ei, meu querido, a maior herança que você pode deixar para o teu filho é formar o caráter dele, formar a personalidade dele, formar o indivíduo, educar, dando o exemplo, mostrando os passos por onde ele deve caminhar. Essa é a maior herança, porque conquistar coisas, nós podemos conquistar. Ei, meu querido, não pense você que o teu filho não vai ter uma casa, caso você não deixe para ele. Porque se você não tiver uma casa para deixar para ele, não se preocupe. Ensina ele a conquistar, que ele vai adquirir uma rapidinho, quando chegar o tempo dele. Amém, igreja? Ensina ele a trabalhar, ensina ele a ser fiel, ensina ele a servir a Deus, ensina ele a ser honesto, forja o caráter dele, porque o caráter ele vem de berço, ele é formado dentro de uma casa, o caráter de uma pessoa, como exemplo dos seus pais. E Caleb se preparou, e Caleb se preocupou em treinar os seus filhos para a batalha. O que vai ser dos seus filhos o dia que você não estiver mais aqui? O que eles vão fazer? Que caminho os teus filhos seguirão quando eles chegarem a uma certa idade e vão dizer assim: pai, mãe, muito obrigado, valeu, mas
fui, hasta la vista, baby, e vai vazar. E ele tem todo o direito, e se eu fosse você, eu até incentivaria, e vai viver, né? Você teria coragem de fazer isso com o teu filho, dizer, se teu filho chegasse assim, pai, negócio é o seguinte, eu vou embora, você teria coragem de dizer para ele, já vai tarde. A tua filha, lindinha, né? Princesinha, que até semana passada ainda brincava de boneca, usava até um lacinho na cabeça, oh meu Deus do céu, quanta inocência. E ela chega, mãe, pai, é o seguinte, estou indo embora. Você teria coragem de dizer para ela, vá? É difícil, né? É difícil, né? Eu queria dizer para você, meu querido, você não criou filhos para você, você tem que criar filhos para Deus. Duas irmãs aí, mãe, glória a Deus, entenderam isso. Você não pode criar para você, você tem que criar para Deus. Você tem que criar para a vida, você tem que criar para eles serem alguém, para eles serem conquistadores, para eles serem dominadores, para eles serem vencedores, para eles conseguirem construir coisas, para que eles não sejam dependentes de você, para que eles não fiquem na sua dependência o resto de suas vidas. É para isso que nós criamos os nossos filhos. Caleb, ele disse assim para os filhos dele, é o seguinte, sigam o meu exemplo, e ele manteve a força, ele manteve a decisão, ele manteve a escolha de servir a Deus. Ele disse assim, Josué, lembra, quando nós viemos e entramos na terra, para espionar a terra, e voltamos levando mensagem para Moisés? Josué falou assim, sim, eu me lembro daquele dia. Eles eram jovens ainda, eram homens, mas eram jovens ainda. Eles disseram, pois é, Josué, nós voltamos trazendo recado para Moisés, mas os nossos irmãos, que subiram conosco nesta terra, voltaram e fizeram com que o coração do povo derretesse, porque eles vieram contando que aqui na terra havia gigantes e homens que consumiam tudo, e o povo ficou com medo. Mas ele disse assim para Josué, Josué, é o seguinte, o propósito do meu coração continuou o mesmo, eu escolhi servir a Deus, eu escolhi estar na presença de Deus, eu escolhi permanecer no propósito, eu escolhi ser fiel a Deus. O propósito ainda é o mesmo, Josué. Sabe qual é o nosso problema? Nós desistimos muito fácil do propósito, fugimos muito fácil do propósito, nos afastamos muito rápido na primeira luta, na primeira prova, ou só de saber que vamos ter que lutar, só de saber que vamos ter que conquistar. Quem prepara os filhos para ser conquistador, meu querido, não tem medo. O dia que o filho diz, pai, mãe, muito obrigado até aqui, mas agora eu vou seguir o meu caminho sozinho, você vai dizer assim, vá meu filho, porque eu fiz de você um conquistador, eu fiz de você um vencedor, e aonde quer que o teu filho vá, meu querido, não se preocupe, ele vai dominar, ele vai conquistar, ele vai ser bem sucedido. Pensa um pouquinho, para pensar nisso. A palavra de Deus nessa noite para nós é: que tipo de preparo estamos dando aos nossos filhos? Que tipo? O que nós estamos, do que eles estão se alimentando? Que tipo de comida você está dando para o teu filho? Está dando que tipo de comida? Não estou falando de comida, arroz, feijão, nada dessas coisas não. Estou falando de alimento, alimento da alma, alimento do caráter, alimento da personalidade, de ser pessoa fiel diante do Senhor, de ser honesto, de ser trabalhador, de não ter medo, de ir atrás, de ir em busca, de dominar, de não ter medo de até de fracassar. Você não pode ter medo de fracassar, você não pode ter medo de derrota, porque quem tem medo de derrota nem vai para a guerra, não sai para a luta. Quem tem medo de perder não sai nem de dentro de casa. Ei, não tenha medo de perder. E se eu perder, pastor? Perdeu, e daí? Se levanta e vai de novo para cima. Hein, Diego? Já pensou você entrar no octógono lá, de cara assim, vai levar um
né? Um cruzado de direita e puf, estendeu no chão. Nunca mais eu subo num ringue. Dá certo um cara desse? Aí esse cara tem que apanhar todo dia, né? Então, exatamente, eu penso igual. Mas quando sobe no ringue, sabe que pode perder. Pode ou não pode? Mas pode ganhar. Mas pode ganhar. Caleb preparou os filhos dele e falou assim: seguinte, meus filhos, ó, nós vamos entrar, é nós e nós. Nós vamos subir aqui. Está vendo aquele monte lá em cima? Está vendo? Lá estão as cidades mais fortalecidas, as que têm as maiores muralhas. Os Anaquins, os filhos de Anak moram lá. É tudo uns cabras que bate com o teto aqui, a cabeça deles. Eles entram aqui assim, ó. Tem que entrar abaixado, tão grande que é. Ele falou para os filhos dele: seguinte, é nós e nós. Prepara a arma e prepara a espada, é agora. Ele sabia os filhos que ele tinha, porque ele preparou os meninos para ser tão forte quanto ele, para não ter medo do inimigo, para não olhar para o inimigo e sair correndo, dizer assim: é para encarar, então vamos lá, vamos partir para cima, é para luta, então vamos embora, vamos buscar isso em nome de Jesus. E eles foram, e eles conquistaram, e eles expulsaram os filhos de Anak. Sabe quem eram os filhos de Anak? Aparece lá na frente, na história de Samuel, aparece de novo um dos filhos de Anak, que era Golias, da descendência dos homens altos e poderosos, né? Golias era o mais baixinho de todos. Golias tinha algo em torno de 2,90 m, era o menorzinho da família, Golias. Sabe quantos irmãos Golias tinha? 4 irmãos. Com ele era 5, e ele era o menorzinho dos 5. Quem que foi lá defender, quem que foi lá honrar as calças, vamos dizer assim, como diz na minha terra, honrar as calças que veste do exército de Israel? Quem que foi lá? Davi. E o que Davi fez antes de enfrentar o Golias? Foi lá no rio, né? No riacho, pegou umas pedras, aquelas arredondadas de rio, pedra de rio. Quantas pedras ele pegou? 5. Quantos gigantes tinha para ele enfrentar? Quantos gigantes? 1. Mas esse gigante tinha 4 irmãos. E irmão que é irmão defende irmão, viu? Ele pensou, né? Bom, Golias tem 4 irmãos, então são 5 pedras. Eu vou derrubar Golias. Se os irmãos dele quiser vir atrás, eu estou preparado. É uma pedra para cada gigante. Ei, Deus não vai te dar mais armas do que você necessita. Ele pegou 5, apenas 5, nem um farelo de grão de areia ele pegou a mais. Foram só 5 pedras para enfrentar o inimigo. Quando ele derrubou, olha a importância do reconhecimento da formação, né, de um filho. Olha só, quando Davi derrubou o gigante, que o exército de Israel viu que o gigante estava em terra, Saul perguntou: de quem é filho esse menino? Ele é filho de quem? Ele pensou logo, né? Se um menino desse derruba um gigante, o que o pai dele não é capaz de fazer? Alguém ensinou esse menino a derrubar gigantes. Alguém ensinou esse menino a enfrentar um adversário muito maior. De quem era filho Davi? Davi era filho de quem? Jessé. E o que Jessé fez com o menino para ensinar ele daquele jeito? Mandou ele cuidar de ovelhas. Meu irmão, quando você cuida do rebanho do seu pai, quando você cuida daquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você cuidar, para você fazer, o Senhor te prepara, o Senhor te arma, o Senhor te dá condições,
O Senhor te dá força. O Senhor vai forjar você na batalha, na luta. Talvez Jessé nunca soubesse que Davi tinha matado um urso. Talvez Jessé nunca ficou sabendo que Davi se agarrava era com o leão para salvar as ovelhas do pai dele. Talvez Davi nunca chegou lá para o pai dele e disse assim: ó pai, negócio é o seguinte, hoje eu estava lá cuidando das ovelhas, de repente pulou um leão gigante, enorme, e queria pegar as ovelhas. Eu fui lá e me bolei com o leão, e soco para cá, supapo para lá, bolamos até eu matei o leão. Talvez Jessé nunca tivesse sabido disso. Mas no entanto ele mandou um menino cuidar de um rebanho de ovelhas no deserto. No deserto lá tem urso, lá tem leão, tem outras feras, tem os inimigos, tem os ladrões, tem os saqueadores. Mas no entanto ele mandou um menino. E Jessé tinha dentro de casa homens fortes, seus filhos, que eram soldados, inclusive do exército de Israel. Por que ele não mandou o mais forte para cuidar da ovelha? Ei, presta atenção. Porque Deus tinha um propósito na vida de Davi. E Jessé, sem saber, forjou Davi para enfrentar o gigante. Eu fico imaginando assim, né? Jessé falou assim: oh não, o bichinho, tadinho, ele é menino ainda, ele não sabe nem pegar ônibus, ele não sabe nem ali na esquina comprar meia dúzia de pão, não dá nem para mandar ele ali no Zé Maria, né? Ele é menino ainda, é pequenino, coitadinho dele. Ele é tão novinho, né? Deixa ele aqui em casa, tadinho, né? Quem iogurtezinho? Danoninha, né? É Danone, né? Quer, meu filho? Ô bichinho. Ele é fraquinho, ele, né? Ele é miudinho, ele é até meio raquítico. É feio que dói, né? Ruivo, tua cara toda salpicada de... É feio o bichinho. Ele não pode, tadinho. A pessoa tivesse mimado o menino, né, ali. Não. Jessé foi um pai. E talvez o melhor pai que poderia ter sido para Davi. A gente até fala, né, que no dia que Samuel apareceu lá e eles fizeram um grande banquete e Samuel mandou que chamasse os filhos, Jessé esqueceu de Davi. Pô, que pai é esse, né? Rejeitou o próprio filho, né? E conta-se a história que talvez Davi não fosse nem filho da mesma mãe que os irmãos, era só filho do mesmo pai. Dizem, né? Não sei. Ele era meio um filho bastardo, né? Fora do casamento, dizem até. Eu não sei se era. Eu só sei de uma coisa: Deus tinha um propósito com ele. Amém? E Deus usou Jessé para forjar Davi, para que quando Davi estivesse diante de um gigante, ele não corresse de medo. Davi não tinha medo de enfrentar os inimigos maiores do que ele. Não tinha, porque ele foi ensinado assim desde criança: eu tenho que defender o que é do meu pai, então eu vou defender com unhas e dentes. E partia para cima de qualquer inimigo, nunca teve medo, nunca fugiu de uma batalha, porque ele foi forjado assim. Então, meu querido, em nome de Jesus, que tipo de pessoa você está fazendo do seu filho? Que tipo? Que tipo? O que você vai aprender? Você sabia que um dia você vai chegar diante de Deus e você vai ter que dar conta do teu filho? Do teu filho. Vai ter que dar conta do teu filho, da tua filha. Vai ter que dar conta, sim. Então nós temos que cuidar muito bem, orientar muito bem, disciplinar muito bem. Disciplinar. Chegar a vara, se necessário for, pode chegar. Não, o estatuto do menor e da adolescência, pega o estatuto, rasga, né? Vai tacar fogo nesse estatuto. Aqui o estatuto é a palavra de Deus. Ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Se necessário for, chega a vara nele. Diga: meu filho, o negócio é aqui. Está aqui, está na palavra.
Ai, pastor, não sei o quê, porque a lei que eu conheço é a lei do Senhor, e é nela que eu medito de noite e de dia. É nela que eu medito. Davi meditava na lei do Senhor. Os salmos maravilhosos, era tudo lá, ó, escrito no deserto, com as experiências que ele teve em Deus e com Deus. É, meu querido, é. E o mais legal de tudo, ele era um filho obediente, porque na época da guerra, né, e tinha que levar comida para os irmãos. O que Jessé fez, né? Davi, vai levar comida para os teus irmãos, estão lá no campo de batalha. Davi pegava, né, foi levar queijo coalho para os irmãos, mel, foi lá levar comida para os irmãos na guerra. E foi lá na guerra que ele viu o gigante. E quando ele viu o gigante que estava afrontando o exército do Deus vivo, aquele menino desse tamanho, e pulava e tal, né? Que pode, o que esse cara está pensando, esse incircunciso? O que esse filho de Belial está pensando que é? Que história é essa? Eu fico olhando Davi nervoso, falou, não tem ninguém aqui para calar a boca desse infeliz. E o exército de Israel, né, batendo o queixo e joelho, com medo do gigante. Ei, meu querido, não tenha medo do gigante. Não tenha medo, parte para cima. Maior é o Senhor na tua vida do que são os teus inimigos. Amém, igreja? Amém, aplauda o nome de Jesus. E não tenha medo de levar os teus filhos para a guerra, para a batalha. Não tenha medo, ensina para eles desde pequeno, desde criança, a batalhar, a guerrear, a lutar. Ensina de verdade, né? As batalhas no mundo espiritual, a ser um homem, uma mulher de Deus, de oração, que conquista, né, no mundo espiritual primeiras coisas, que não tem medo do inimigo, não importa o tamanho que ele seja. Ei, não importa o tamanho do inimigo. Por que eu vou ter medo do inimigo? Por que eu vou ter medo de batalha? Por que eu vou ter medo de luta, de desafios? Ter medo por quê? Se eu tiver medo, eu estou negando a minha fé. Se eu tiver medo, eu estou negando o meu Deus. Então ensina o teu filho na batalha, ensina ele a ser alguém em Deus. E Jessé mandou lá Davi no meio da guerra, e ele foi. E foi lá e desafiou o gigante. Falou, não tem homem nesse exército? Pois eu sou homem. Talvez os irmãos de Davi foram tudo, né, criado com Nutella, com iogurte, com não sei o que. Os outros. Mas ele não. Ele foi, o melhor soldado que tinha era ele, porque ele era acostumado a brigar. Ele era valente, ele era determinado, ele era ousado, né? Ele era até meio arrojado, né? Os irmãos de Davi, cala a boca, fica quieto, você está provocando o gigante. Daí é para provocar mesmo esse infeliz. O que ele está pensando aqui? Tem homem aqui não? Se não tiver eu vou. Eu vou lá. E foi, e venceu. Ei, Deus está procurando esses filhos. São esses filhos. A palavra de Deus diz que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, né? Tem gente que quando pensa assim, né, que o adorador é aquele que fica lá, né? Né? Só na... Jesus, estou aqui, estou flutuando, estou levitando aqui, estou adorando. Eu sou adorador, um verdadeiro adorador. Não, o verdadeiro adorador era Davi. O verdadeiro adorador era Davi. Ele sim era um verdadeiro adorador. Era o cara da luta, era o cara da batalha, era o cara que não tinha tempo ruim, né? Não tinha, hoje não dá, hoje está frio, hoje está chovendo, hoje não consigo, né? Choveu demais, choveu de menos, estou com dor de barriga. Não tinha esse negócio não. Não tinha tempo ruim para ele. Esse é o verdadeiro adorador, porque ele sabia o que queria e para onde estava indo. Esse é o verdadeiro adorador. Caleb e Josué foram criados juntos praticamente, mas olha a diferença de um, a diferença do outro. Caleb falou assim: eu quero os lugares mais difíceis, onde estão lá os gigantes,
porque os meus filhos foram treinados para derrubar gigante, para dominar, para conquistar. Faz 45 anos que eu fico botando na cabeça desses meninos: olha, nós vamos entrar naquele lugar, nós vamos conquistar, aquele lugar é nosso. Nós vamos entrar naquele lugar, nós vamos conquistar aquele lugar, porque aquele lugar é nosso. 45 anos, Caleb ficou ali, ó, só na cabeça dos meninos, ó, e eles se tornaram homens, se tornaram fortes, tornaram corajosos tanto quanto o pai. E quando chegou o momento, Caleb falou assim: como é que é, Josué? É agora. 45 anos eu estou aguardando por esse dia, chegou o meu tempo, é agora, eu quero já. Josué falou assim: fica à vontade. Caleb falou: bora lá, negada. Chamou os meninos, subiu o monte e botou todo mundo para correr. Por quê? Porque ele sabia o que ele queria, e ele permaneceu com o sonho dele, não desistiu, e ainda passou para os filhos o mesmo sonho, e treinou eles para serem tão bons quanto ele. Já pensou? 85 anos. Eu tenho 51, mas eu confesso para você que eu não me troco por 10 de 18, de jeito nenhum, porque eu sei para que eu vim, eu sei para que Deus me chamou, eu sei, e nós temos que estar preparados para qualquer situação. Amém, igreja? Pode vir o inimigo que vier, você e tua família, vocês vão falar que nem Josué: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Você vai falar que nem Caleb: nós vamos lá e nós vamos conquistar, porque aquilo lá é nosso. Pode ter quem tiver lá, eu vou com a minha casa, eu e meus filhos, nós vamos dominar aquele lugar. Você vai fazer que nem Davi fez, falou assim: quantos gigantes tem? Quantos? É só tu, é? Só tem você, é? Cadê teus irmãos? Está aqui as pedras para eles também, viu? Se eles vierem, manda um recado lá, manda um zap para eles lá: não vem não, porque aqui tem pedra, viu? E a pedra é certeira. Davi falou para Golias, está na Bíblia, ó, manda um zap para os teus irmãos: não vem não, que não tem, que se vier vai ter, e a pedra vai comer em cima. Ele pegou 5 pedras para 5 gigantes. Quantas pedras você tem? Pastor, eu não sei. Pois trate de saber quantos são os teus inimigos. Não vá para a batalha sem saber quem é o teu inimigo. É estratégia. Não sai, não, pode vir quem vier que eu derrubo. Não é assim não. Saiba quem são. Quantos são? São. Para você saber que arma você vai usar. Estratégia. Conheça bem o teu inimigo. Davi olhou assim para o gigante. Olhou assim. Pode preparar o caixão. Prepara o caixão. É hoje. Não passa de hoje. É hoje. Eu vou pegar a tua carcaça e vou jogar para as bestas feras do campo devorar. É hoje, meu querido, é hoje. Amém, igreja? Queria convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. Passei da conta do meu horário que eu pretendia. Quem são os teus inimigos? Quantos são? Aonde eles estão? Quem é o inimigo da tua casa? Quem está impedindo o mover de Deus dentro da tua casa? O que está atrapalhando a tua família? O que está pondo em risco a herança dos teus filhos? O que? Quem são eles? Aonde eles estão? Cadê? Foram as perguntas que Caleb sabia responder muito bem. Ele sabia quem eram os inimigos, aonde eles estavam, quantos eram, qual era o poder de força que eles tinham.
E não era uma cidade só não, viu? Tinha várias cidades sobre o monte, todas elas com muralhas e fortalecidas. E Josué chamou os filhos e disse: nós e vamos lá. E foram para cima. Quem é o teu inimigo? Quem é o teu inimigo? O que o teu inimigo está pretendendo contra a tua casa? O que ele está pretendendo contra a tua família? Qual é a intenção dele? Quais são os planos que ele tem para destruir o teu lar? Você já sabe? Pois descubra, vá atrás, vá se informar, vá investigar. Aí chega para os teus filhos e diz: olha, o nosso inimigo é esse e esse. Ele age assim, assim, assim e assim. As armas dele são essas, essas e essas. A estratégia dele é desse jeito. Eles estão aqui, ali e acolá. E diz para os teus filhos: bora partir para cima e vamos botar esses cabas para correr tudinho. Amém, igreja? Não tem ninguém mais forte que você e a tua casa. Não tem exército neste mundo mais poderoso que a tua casa, que a tua família. Não tem. Sabe por que não tem, meu querido? Porque a família é uma instituição de Deus, divina. E não pode haver nada mais forte do que aquilo que Deus instituiu. Obrigado, irmã Nonata, pelo seu amém, empolgado, alegre, cheio do Espírito Santo. E a senhora entende isso, porque a senhora tem filhos. Não tem ninguém, inimigo que seja mais forte que a tua casa, que a tua família. Não tem. Uma família bem treinada, uma família bem, preparada para a batalha, para ninguém. Não tem para ninguém. Não tem inimigo. O inimigo pode até tentar. Pode até tentar. Você quer que eu dê mais um exemplo? Está tão bom, eu gosto tanto de exemplos dentro da palavra de Deus. Só para a gente encerrar mesmo, de verdade aqui. Lembra da saída, antes da saída do Egito? O que Deus mandou Moisés fazer? As famílias fazerem? Matarem o cordeiro, pegarem o sangue do cordeiro e fazer o quê? Aspergirem os umbrais das suas portas. Para quê? Para que o destruidor não entrasse para ferir ninguém de dentro daquela casa. Isso é uma estratégia. Falou para Moisés: Moisés, orienta essas famílias a se protegerem debaixo do sangue do cordeiro. A Páscoa está chegando. Já nós vamos, ter aqui a nossa semana, nossos dias aí, nós ir nas casas e ungir as casas e colocar o cordeirinho lá em nome de Jesus. Amém, igreja? Olha lá, presta atenção. Essa mensagem já é para você se preparar para a batalha, para começar dentro da tua casa a fazer ali dentro, um lugar de batalha, de luta, de guerra. Meu querido, e vou dizer uma coisa para você: não tem estratégia melhor do que a palavra de Deus dentro da tua casa. É a melhor arma que você tem. É a maior arma que você tem, é a palavra de Deus, em nome de Jesus, dentro da tua casa. Prepara a tua casa, prepara a tua família. Marido, prepara a tua esposa. Esposa, prepara o teu marido, prepara os teus filhos, prepara os teus pais. Se preparem, porque a batalha vai começar em nome do Senhor Jesus, e os gigantes vão cair em nome do Senhor Jesus. Eles vão cair, em nome de Jesus. Amém, igreja? Fecha teus olhos um instante. Aleluia, Jesus. Aleluia, Paizinho querido. Senhor, nós estamos na tua presença, Pai, nessa noite. Temos ouvido a tua palavra. E a tua palavra fala, Senhor, sobre batalha, sobre guerra, sobre preparar a nossa casa, sobre preparar a nossa família. Deus, porque a nossa casa foi o Senhor quem instituiu, a nossa família, o nosso lar. E aqui estão as famílias desta noite, as famílias que congregam aqui, ó Deus, nesta igreja, ó Pai. Senhor, são famílias, e aqui estão sendo representadas, maridos que estão representando suas esposas, seus filhos, filhos que estão representando seus pais, mulheres que estão representando seus maridos e seus filhos também. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão as famílias, e assim como falou Josué, quando ele disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, essas palavras nós tomamos posse.